No meu último vídeo do livro O Diabo dos Números, apareceu essa pergunta aqui que eu achei muito interessante e decidi trazer aqui para o canal, que é a seguinte, né? A pergunta do Dual Sight. Há alguma possibilidade de pesquisa matemática estudando como hobby? Digo, um hobbyista em matemática pode empreender uma pesquisa matemática em algum ponto específico? Gostei muito dessa pergunta, né? E achei relevante trazer aqui. Tem duas respostas que eu concordo com elas, vou ler aqui. A primeira do Theo, que diz assim: até dá, mas é muito difícil, pois você não está vinculado a nenhuma instituição. E hoje em dia quase não existem pessoas realmente pesquisando por hobby e tendo muitos resultados significativos. Quando eu digo significativo, é que complemente alguma área da matemática. Antigamente tinha muito mais pessoas fazendo isso. Fermat, Leibniz, Cauchy. Mas todos são gênios, então é complicado, mas matemática por hobby é algo bom. Você pode aprender muito, mesmo não fazendo coisas muito significativas. Mas não é impossível. Se quiser, tente pesquisar coisas grandiosas. Gostei. Essa outra resposta do Vinícius é possível, apesar de ser um pouco descredibilizado por não ter uma instituição vinculada. E prometi até trazer aqui um vídeo, estou trazendo agora. Minha maior referência é Pierre de Fermat, lembrou aqui, Pierre de Fermat, como já tinha mencionado o Theo, que eu acho que é a maior referência aí para quem se interessa em fazer matemática por hobby. Fermat, ele era juiz, não tinha formação em matemática, chegava em casa, depois de um dia de trabalho, ia lá brincar com sua matemática. E começou a escrever matemática muito séria. Os matemáticos na época davam muita credibilidade para o Fermat. Ele ficou muito famoso pelo último teorema, apesar de ele não ter elaborado só esse teorema, mas muitas outras coisas interessantes que são tratadas nesse livro aqui, Infinitesimais, mostram um pouco do trabalho de Fermat em outras áreas. Mas ele ficou famoso por esse último teorema, que na verdade nem era um teorema, Eles chamavam de teorema porque o Fermat mesmo tinha dito que tinha encontrado uma prova, mas enfim, ele não apresentou a prova, ninguém conseguiu encontrar uma prova lá nos papéis dele. E demorou-se aí 300 anos para finalmente provar, e agora sim, não é mais uma conjectura, é um teorema. Então, tá aí o Fermat. Um outro cara, hobbyista e francês também, é o Galois, um jovem prodígio que foi rejeitado na universidade algumas vezes, escreveu lá, foi preso por questões políticas, e na prisão ele escreveu um artigo, um teorema, e ele enviou para alguns matemáticos da época que simplesmente ignoraram. E ele foi inventar de participar de um duelo, por causa de uma garota, e como ele sabia que poderia morrer, na noite anterior ao duelo, ele reescreveu de novo sua teoria, enviou para um amigo que conseguiu finalmente encaminhar para alguém que prestou atenção no que o Galois descobriu. E isso nasceu a teoria dos grupos, que é ensinado só em cursos avançados hoje, em matemática. E isso aqui são os últimos capítulos, geralmente reservados para tratar do teorema de Galois. Então veja, não tem essa de que antigamente tinha problemas facinhos, não. Eram problemas avançados, tão avançados que deram início a uma nova área da matemática, o estudo de estruturas algébricas. E hoje, será que a gente tem exemplos? O exemplo mais recente que eu conheço é de um cara, artista, que resolveu uma questão que está em aberto, que o James Cummings colocou nesse seu livro de Introdução a Técnicas de Demonstrações Matemáticas. Para quem assistiu aquele meu vídeo de Técnicas de Demonstrações Matemáticas, eu apresento todo o conteúdo desse livro. E cada capítulo, o J. Cummings, ele conta, ele apresenta uma pergunta que os matemáticos não conseguiram responder ainda, até para apresentar aos jovens, deixar eles cientes do que está em aberto, caso alguma dessas questões interesse o jovem, ele poder se aprofundar mais nessa direção, para poder trabalhar com isso. E a primeira open question que ele coloca é dos ladrilhos. Então pensa naqueles ladrilhos, azulejos aí que você coloca na parede do banheiro,
Então, você pode ter várias formas geométricas de ladrilhos, né? E uma pergunta que eles faziam é: quais formas geométricas de ladrilho a gente pode usar para preencher, né, cobrir todo um plano? E pensa numa parede infinita, né, uma parede de banheiro infinita. Preencher essa infinita parede de uma forma que, ao você mover esse conjunto de ladrilhos, você não consegue encontrar um padrão previsível, né, que se repete, né? Eles chamam de ladrilhos aperiódicos. E aí, beleza, não só a questão de formas, mas a quantidade. O Roger Penrose ele tinha encontrado dois ladrilhos que tinham essa propriedade. A pergunta natural é: será que a gente consegue encontrar um único ladrilho, né, que vai satisfazer, né, essas propriedades, né, de ser aperiódico? Essa é a pergunta que estava em aberto. E aí um maluco robista, que é esse David Smith, que não é matemático e nem manja muito de teorias avançadas de matemática, mas ele sabia, ele tinha ciência desse problema, né? E aí o ano passado, 2023, choveu de artigos na web falando aí desse cara robista que encontrou o tal do ladrilho de Einstein. E aí quando fala Einstein não é aquele físico, né? O Einstein físico. Em alemão, Ein é Stein, que é pedra, né? E aí juntando essas duas palavras e aglutinando vira ladrilho, né? Um único ladrilho. E ele brincando lá, né, ele acabou suspeitando que uma das formas que ele encontrou era o ladrilho de Einstein e encaminhou para um cientista da computação, que fez lá um software para verificar e parecia que de fato era satisfazia essas propriedades, mas precisava de uma prova matemática. Então procuraram um matemático que em 8 dias elaborou a prova e provou que esse ladrilho de Einstein, que eles batizaram de Einstein Hat, né, de chapéu, isso aqui lembra um chapéuzinho, né? É essa forma aqui. Esse foi o primeiro, né, ladrilho, né? Só esse cara aqui consegue preencher o plano infinito sem gerar um padrão previsível, né, repetitivo. Aí, beleza, ele encontrou esse. Alguns dias depois ele falou: cara, achei outro. E aí, de fato, o outro que ele tinha encontrado, que ele batizou de tartaruga, também era um único ladrilho que conseguia, né, satisfazer essas propriedades. E aí o matemático percebeu que dava para fazer um morfismo que transformava esse ladrilho de hat no de tartaruga, né? Você pode fazer umas mudanças aqui no hat. Pensa que esse aqui fosse uma massinha, você pode moldar isso aqui até chegar na tartaruga, né, um ladrilho tartaruga, e ele percebeu que dá para fazer infinitos morfismos, né? E aí eles passou 50 anos, os matemáticos super teóricos, os caras aí com um monte de teoria na cabeça, vários artigos publicados, não conseguiu encontrar. E aí vai lá um artista, fora da caixa, né, desse clubinho exclusivo, e mostra para eles: olha aqui, ó, o caminho, né? E aí o matemático, depois disso, né, consegue encontrar infinitos ladrilhos que satisfazem aquela pergunta lá que estava em aberto, certo? Para quem estiver mais interessado em saber sobre essa história, tem esse ótimo vídeo aqui, como um robista resolveu aí um problema de matemática de 50 anos. Ela explica isso muito bem, né, esse conceito do que é esse ladrilho aperiódico, enfim, vai contando toda a história de uma forma bem legal. Vocês podem colocar aí, para quem não entende inglês, a legenda. Tá? Vou deixar também na descrição esse artigo. E é isso, gente, né? Em matemática não tem isso, né? O pessoal fala: se você não está associado a uma instituição, você fica descredibilizado, né? De fato, mas se você encontrar uma teoria e até conseguir provar, matemática não tem isso. Provou, independentemente se você é da academia ou não, você vai ser aceito, né? É claro que é difícil encontrar áreas da matemática que dê para fazer o que esse cara fez, né? Sem muita teoria matemática, só usando ali a intuição, encontrar a resposta, né? Porque aqui é uma coisa tangível, né? Dá para você imprimir, né? Brincar com as formas. Mas mesmo em áreas muito abstratas, é possível sim você ler os livros que vão te levar naquela direção, depois ler os artigos que estão sendo publicados, mandar e-mail para pesquisador, né?
fazendo as perguntas certas, algum pesquisador vai te dar atenção, né? Então, eu acredito piamente que sim, é possível fazer pesquisa matemática sendo um hobbyista, né? Se eu dissesse para vocês que eu não pretendo um dia fazer isso, eu estaria mentindo. Eu posso ser ingênuo, tá sendo ingênuo, mas eu idealizo isso no meu futuro. Agora, é claro, tem algumas aberrações, né? Não é só porque o cara lá estuda matemática e acha que conseguiu demonstrar um teorema que, né, vai ser aceito na academia. É o caso do Thomas Hobbes, né, o escritor do Leviatã, que era apaixonado em matemática. Inclusive, ele escreve esse livro, né, de filosofia política, inspirado no livro de Euclides. E o Thomas Hobbes acreditou que tinha conseguido provar aquela questão lá se era possível quadrar o círculo, né, tal como os gregos levantaram a questão antes de Cristo, né, se era possível você quadrar o círculo usando apenas régua e compasso. Aí o Thomas Ben falou, provei, mandou para os matemáticos da época, que falaram, cara, Hobbes, olha o tanto de gap lógico aqui, tá errado, cara. E o Thomas Hobbes não aceitou, né? E ele morreu acreditando que tinha resolvido isso. Inclusive, na lista dos seus maiores feitos, né, uma autobiografia que ele escreveu, era bem orgulhoso, o primeiro item da lista era ter resolvido o problema lá da quadratura do círculo, né? Então, também há muito isso. Um monte de gente que estuda matemática por aí, como hobby, coloca na cabeça que conseguiu demonstrar essas coisas, mas por não ter um repertório legal, não consegue perceber o erro que cometeu, e mesmo com várias advertências de matemáticos, né, já experientes, falando, cara, olha o problema aqui, e os caras não aceitam, né? Então, se você for querer empreender, né, esse caminho de se tornar um matemático hobbyista, não siga o exemplo do Hobbes, seja humilde, né? Se você achou que encontrou a prova de um teorema e o matemático mostra os problemas, se esforce para entender, né, os problemas da sua demonstração. Aí você pode falar, tá, mas esse David Smith não entregou a demonstração. Cara, o nome dele apareceu no artigo. Sim, ele fez parte dessa descoberta. E todos os artigos e vídeos que saíram sobre esse assunto não falaram apenas dos matemáticos. O cara que foi o mais aplaudido aqui foi o David Smith, né? Um hobbyista, amador, sem graduação em matemática. E eu não concordo com as pessoas que dizem que não, você só tem que estar na academia, que é o único caminho possível, tá? Isso me soa muito elitista. Eu concordo que a academia é um ótimo lugar para se estar, né? É o melhor lugar para se estar para quem de fato quer seguir carreira como pesquisador de matemática, mas esse não é o único caminho e não é impossível você ser um pesquisador independente, tá ok? Essa é a beleza da matemática, ela é democrática. Seja você um cara da academia ou um hobbyista, como o Fermat, provou, está provado, né? Ninguém vai te descredibilizar só porque você não está associado a uma instituição, certo? Um abraço para todo mundo, fui.